Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na arte de se comunicar bem, de um jeito eficaz. E para isso, vamos usar como guia as ideias geniais do Dr. Tim Elmore. O nosso objetivo aqui é bem claro: transformar o jeito como as nossas mensagens são recebidas e, o mais importante, como elas ficam na memória das pessoas. Sabe aquela sensação de que a gente está falando, mas parece que ninguém está de fato prestando atenção? Pois é, a gente prepara tudo, compartilha uma ideia e a conexão simplesmente não rola. Parece que as palavras se perdem no meio do caminho. É um problema super comum, mas a boa notícia é que tem solução. E a solução que o Dr. Elmore propõe para isso é um conceito que ele batizou de Habitudes. Pensa nelas como se fossem imagens mentais, sabe? Imagens bem poderosas, que depois que a gente entende, acabam criando novos hábitos e novas atitudes na nossa maneira de comunicar. É como se fosse uma caixa de ferramentas para a nossa mente. A nossa jornada aqui vai ter 4 paradas bem importantes, ok? Primeiro, vamos ver como se constrói a base, o coração da mensagem. Depois, como criar aquela ponte com quem está ouvindo. Na sequência, umas técnicas para fazer a mensagem grudar na cabeça das pessoas. E, por fim, como ser um comunicador autêntico de verdade. Vamos começar? Bom, tudo começa pela fundação, né? Antes mesmo de pensar em como entregar a mensagem, a gente precisa ter certeza do que a gente quer dizer e, principalmente, por que isso é importante. E para começar, temos 2 habitudes que são a base de tudo: janelas e espelhos e casa em chamas. A primeira é o seguinte: uma história pessoal, de verdade, funciona como uma janela. Quem fala se abre. Isso permite que a audiência se sinta à vontade para olhar para si mesma, como se fosse um espelho. Já a casa em chamas é um lembrete para a gente criar um senso de urgência. As pessoas só escutam quando sentem que precisam escutar. Primeiro a gente responde o porquê, para só depois explicar o quê. A próxima habitude é a do lápis número 3. A metáfora aqui é ótima. Um lápis número 3 é aquele bem duro, difícil de escrever, e o traço sai fraco. Uma mensagem complicada demais é a mesma coisa. Ela não marca, não é absorvida. A grande lição aqui é manter o foco, sabe? Uma única ideia principal, forte e clara, sem querer abraçar o mundo. E falando em simplicidade e poder, Winston Churchill deixou um método que é assim genial. Começa com tudo, para agarrar a atenção, usa uma linguagem que todo mundo entende, sem complicação, foca num único tema, sem desviar, usa histórias para pintar imagens na mente das pessoas e termina tocando no coração. Simples, direto e com um efeito tremendo. E isso tudo nos leva a uma pergunta: por que ir ao cinema é tão mais legal do que participar de uma reunião? É porque os filmes têm drama, têm propósito, têm uma resolução. A nossa comunicação precisa ter menos cara de reunião, sabe? Cheia de dados, tarefas, obstáculos, e mais cara de filme, com uma narrativa que prende, que envolve. Ok, com a mensagem principal bem amarrada, o próximo passo é construir a ponte até quem nos ouve. Porque não adianta nada ter a mensagem perfeita se ela não conseguir chegar do outro lado. A bandeira desbotada é um alerta. Se o chamado para a ação não for nítido, claro, vibrante, ninguém vai ver. Tem que ser direto ao ponto. Já o anuário escolar nos lembra de uma coisa básica do ser humano. Quando a gente pega um anuário, qual a primeira foto que a gente procura? A nossa, claro. A audiência é igual. Ela está sempre se perguntando, mesmo que sem perceber: tá, mas o que tem aqui para mim? Uma boa comunicação responde essa pergunta. E para essa conexão ser forte, a mensagem tem que se destacar. Imagina só, no meio de vários animais normais de fazenda, um porco de bolinhas. Impossível esquecer, né? Usar uma metáfora diferente, um pouco de mistério, algo inesperado, isso prende a atenção. E assim como um bom anfitrião sabe que a primeira impressão é a que fica, um bom comunicador precisa criar uma porta de entrada convidativa para suas ideias. Certo? Mensagem criada, conexão estabelecida. Agora, como a gente garante que essa mensagem vai ficar na mente da audiência? Vamos ver algumas técnicas de entrega que funcionam hoje em dia. O ponto-chave aqui é o seguinte: o público hoje, como diz o autor, é epic. Ele busca uma comunicação que tenha experiência, que seja participativa, rica em imagens e conectada. Ninguém mais quer ser um espectador passivo como na frente da TV. As pessoas querem interagir, querem participar, como fazem nas redes sociais. Para ser rico em imagens, é só lembrar do cartunista Thomas Nast. Os desenhos dele comunicavam muito mais do que textos enormes. Imagens ativam emoções, ativam a memória. E a água engarrafada nos ensina sobre relevância. Pensa na água.
O conteúdo é o mesmo, H2O, mas a embalagem muda totalmente dependendo para quem se quer vender. A nossa mensagem de inovação, por exemplo, é a mesma, mas a garrafa para investidores vai focar em retorno, enquanto a garrafa para um time de criativos vai focar em liberdade. E para uma mensagem ser inesquecível de verdade, que tal entregar um bis? Pensa num show, a banda sai, mas o público pede mais, e ela volta. É aquele algo a mais, inesperado que todo mundo adora. Adicionar um dado chocante, uma ferramenta útil, uma história extra no final, isso pode surpreender e fazer a ideia principal grudar de vez na mente das pessoas. Quando a gente apresenta uma ideia nova, a audiência passa por uma jornada. E esse mapa aqui nos ajuda a guiar. Começa com um dilema, para gerar aquela curiosidade. Isso cria um desconforto bom que a gente resolve quando conecta a ideia nova a algo que a pessoa já conhece. A partir daí, a gente desperta a emoção, incentiva a troca de ideias com outros e só então, quando todo mundo está pronto, a gente lança o desafio para a ação. E agora, chegamos na última parte, e talvez a mais importante de todas, porque no fim das contas, nenhuma dessas técnicas funciona sem o ingrediente final, a pessoa que está comunicando. A gente precisa entender essa mudança de mentalidade que é fundamental. Um orador público está preocupado em entregar o conteúdo dele e pronto. Já um comunicador se preocupa com o que vai acontecer com as pessoas depois que elas ouvirem. O foco muda do o que eu tenho para dizer para o que eles precisam ouvir. O objetivo não é terminar a fala, é transformar as pessoas. E quando a mensagem é mais difícil, mais desafiadora, a metáfora das estações é um roteiro perfeito. Assim como a natureza nos dá sinais para nos preparar para o inverno, um comunicador precisa guiar a audiência. Começa engajando com um desafio real, conecta isso a uma experiência que todo mundo entende, para só então apresentar a grande ideia. Depois, oferece suporte com dados, personaliza a aplicação para aquele público e, finalmente, ilustra tudo como história que leva direto para o chamado ação. E para fechar, entrega 2 princípios finais. A hora de ouro é sobre timing. Sabe no resgate de um acidente? Existe uma janela de tempo crucial. Na comunicação também. É preciso ler o ambiente, sentir o momento certo. E para falar de um jeito natural, a dica Encontre Sua Mãe é fantástica. Procure um rosto amigável na plateia. Isso ajuda a relaxar e faz a fala sair mais como uma conversa e menos como um discurso engessado. E por fim, há hábito que amarra tudo isso. O princípio do chefe magro. É simples. A audiência busca autenticidade. As pessoas querem ter certeza de que o comunicador não está só jogando palavras ao vento, mas que ele vive, que ele acredita na mensagem que está pregando. A credibilidade, no fim, é a base de todo o impacto. O que a gente vê, então, é que essas ferramentas, essas imagens mentais, nos mostram que se comunicar bem não é um dom, é prática. Desde a simplicidade de um lápis número 3 até a autenticidade de um chefe magro, cada hábitos é um passo para a gente transformar palavras soltas em mensagens que realmente mudam as pessoas. Então fica a reflexão, né? Qual dessas hábitos seria a primeira a ser praticada para fazer uma mensagem de fato chegar do outro lado?